Bom, eu queria contar para vocês que a nossa proposta de hoje talvez não seja falar tanto sobre questões instrumentais da comunicação alternativa, né? Mas promover uma reflexão sobre alguns desafios do uso da comunicação alternativa a partir de duas perspectivas, né? A perspectiva do cotidiano e a perspectiva da singularidade do sujeito. Eu acho importante contar para vocês que eu e a Iriana, a gente debateu bastante esse tema, né? A gente vai tentar fazer um encadeamento de ideias a partir da atuação própria de cada área, né? O meu interesse como terapeuta ocupacional de estudar o cotidiano, né? Que é um dos focos do meu trabalho, né, que é promover aí modificações e ampliações de cotidiano em diversas áreas, se deu com a vontade de colocar um pouco a lente de observação, né, no interior da vida das pessoas, né? Sair um pouco dessa lente do contexto clínico e poder olhar quais são as características da vida cotidiana comum a todos nós, né? Que podem impactar o trabalho com a comunicação alternativa, né? E aí a gente foi, a partir desses elementos do cotidiano, identificando questões relacionadas ao indivíduo, à linguagem, e aí foi um casamento muito legal com a área da fonoaudiologia, e é isso que a gente vai tentar mostrar um pouco para vocês hoje. Então eu vou trazer para vocês, a partir de referenciais, principalmente da filosofia e da sociologia, né, algumas características que o cotidiano tem e que nos ajudam a olhar para esses fenômenos e fazer reflexões em relação à comunicação alternativa. Então, a gente pode pensar que todos nós, né, a partir das ideias da Agnes Heller, que é uma autora da filosofia, que ela coloca que todos nós nascemos inseridos em uma cotidianidade, que o cotidiano é o lugar da construção de uma individualidade que é genérica e particular, né? O que a Agnes Heller quer dizer com isso? Que não tem como a gente nascer fora de um cotidiano, a gente já nasce num cotidiano que está acontecendo, né? E que nós realizamos ações no nosso cotidiano que fazem parte de um mundo genérico, né? Então, por exemplo, nós amamos, nós conversamos, né, como todas as pessoas, mas fazemos isso da nossa maneira particular, né? E é a partir daí que a gente constrói a nossa individualidade. Então, a partir dessas ideias, o primeiro grande desafio que eu vejo, né, na implementação da comunicação alternativa é o fato de que nós nascemos, né, inseridos em um cotidiano que tem uma tradição oralista, né? Então, nós, desde da nossa mais tenra idade, né, que a gente está ainda na barriga da mãe, a gente está escutando as palavras, né, a gente vai sendo, o nosso desenvolvimento vai acontecendo a partir dessa tradição oralista, e aí eu acho que o grande desafio é como que a gente vai construir, com esse indivíduo que tem necessidades complexas de comunicação, uma forma de comunicação que é particular, né, através dos recursos da comunicação alternativa. Eu sempre digo que, na minha opinião, isso envolve um aprendizado, né, por parte desse indivíduo e por parte de todo mundo que está ao redor dele, e também uma mudança de hábitos, porque a gente muitas vezes tem que fazer uma substituição ou uma complementação, né, de um universo que é oralista para um universo que às vezes é pictográfico, é através de figuras, é através de imagens, de palavras, enfim, de palavras escritas. Então, eu acho que esse é um grande desafio logo no começo da vida, né? Quando a gente nasce inserido dentro de um cotidiano.
Uma outra ideia sobre cotidiano é de que o cotidiano é uma unidade de sucessão da vida humana, né? Constituída de um dia após o outro, é aquilo que a gente faz sucessivamente, repetidamente, de maneira fluida e continuada, né? Então, por trás desse conceito, né, vem muito para a gente a ideia de tempo, né? O cotidiano é um tempo que se sucede, né, no nosso desenrolar da vida. E aí eu sempre me pergunto, né, que grande desafio é a gente lidar com esse conceito de tempo, pensando na comunicação alternativa. Né? Uma das grandes questões que a gente se coloca é quando é o tempo de começar, né? A comunicação alternativa. E os estudos e a nossa prática têm mostrado, né, que quanto mais precocemente for essa introdução, melhor vai ser o desenvolvimento das ações para esse sujeito, né? Então, a gente não tem aqui a pretensão de entrar no detalhamento desses estudos, mas é só para a gente colocar essa reflexão sobre o tempo no cotidiano, né? Ao mesmo tempo que nunca é tarde, a gente pode não saber o tempo de começar, mas também nunca é tarde para começar, né? Então, a gente também tem relatos, né, de ações que se iniciaram já numa idade mais avançada e que foram de sucesso para garantir a comunicação dessas pessoas com necessidades complexas. Outra questão que o tempo nos coloca é como que a gente garante nessa fluidez do tempo, na sucessão dos acontecimentos do cotidiano, a repetição necessária, né, para que a gente possa aprender a usar os recursos de comunicação alternativa. Porque isso envolve um aprendizado, né? Isso está relacionado com as estratégias que a gente vai usar, né, para aprender a se comunicar desse jeito que não é habitual. Então, acho que isso também é um grande desafio. Como que eu consigo implementar isso na fluidez do meu cotidiano, as estratégias de modelagem, né, o uso dos recursos que eu escolhi, como que eu incluo a possibilidade desse sujeito fazer escolhas, como que eu incluo essa comunicação numa conversa, tudo isso está muito relacionado com o fator tempo, né? Como que eu faço para construir essa fluência nos tempos do cotidiano? E aí é muito importante a gente pensar, né, que quando a gente fala no tempo, tem o meu tempo, o seu tempo, o tempo do outro e o nosso tempo, né? Isso também, porque a gente sabe que muitas vezes o uso de sistemas de comunicação alternativa levam mais tempo do que a palavra falada, né? Do que a oralidade. Então, esse tempo nem sempre ele está disponível para o sujeito que está tentando se comunicar, né? Ou o tempo que isso leva acaba impactando no tempo do outro, que também tem aí as suas funções, as suas responsabilidades, né? E então é importante a gente olhar para essa característica do tempo no cotidiano e pensar, né, como isso impacta nas ações em relação à comunicação alternativa. As atividades cotidianas, elas são heterogêneas e se organizam no tempo e nos espaços segundo uma hierarquia determinada pelas diferentes estruturas econômicas e sociais, né? O que essa autora está querendo dizer? Que a gente compõe o nosso dia de 24 horas, né, com diferentes atividades que vão de trabalho, estudo, autocuidado, algo relacionado ao lazer, cuidados da casa, né, e que a gente organiza isso de acordo com uma hierarquia, o que tem mais importância, né, e menos importância a partir do contexto econômico social que a gente vive, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma criança, a escola ocupa um espaço importante, né? As tarefas de autocuidado também, o brincar é importantíssimo, né? Então, e aí isso vai depender muito da cultura na qual essa criança está inserida, né? Dependendo, se a gente estiver, por exemplo, numa situação onde uma criança às vezes se envolve com os cuidados da casa,
né, a gente tem que considerar que isso faz parte daquela cultura. Às vezes uma criança se responsabiliza também pelos cuidados com os irmãos, então a gente também tem que considerar isso nessa hierarquia do cotidiano de cada um. Então, iniciar um trabalho de comunicação alternativa, a gente sempre tem que considerar, né, essa hierarquia, né, o que é importante na cultura que essa criança vive, né, que esse indivíduo vive, falando criança por um hábito aqui de linguagem, né, é importante a gente considerar os interesses, né, o que faz parte da cultura que ele vive, o que é interessante, do que ele gosta de brincar, quais são os programas de lazer que ele gosta de fazer, né, o que ele gosta de comer, aonde ele mora, né, ali naquela cultura, questões relacionadas à faixa etária, né, o que crianças, o que pessoas daquela faixa etária estariam fazendo, ou fazem, ou gostam. Então, são elementos importantes quando a gente pensa nessa estrutura da heterogeneidade, né, que são as diferentes atividades, e da hierarquia do cotidiano. E com isso, a gente não pode se esquecer, né, que a gente precisa estar sempre com a ideia de ampliar o vocabulário, né, considerando as atividades típicas do cotidiano de cada um, né? Então, porque se a gente trabalha, né, com um vocabulário que só me atende para as atividades que eu realizo com o sujeito dentro da minha sala de terapia, eu não dou oportunidade que ele amplie o uso desse recurso na vida dele de verdade, né? Então, essa investigação, né, de quais são as atividades típicas do cotidiano de cada um, né, para que eu vá conseguindo ampliar esse sistema, e o sistema, o recurso, a estrutura física da comunicação alternativa precisa prever essa ampliação, né, é muito importante pensando em como esse cotidiano se organiza, né? E aí a gente tem que realmente, né, e olhar para esses outros contextos, né? A gente tem que ir para a escola para entender como é que funciona, a gente tem que ir até a casa para ver quais são as prioridades de comunicação dentro daquele ambiente, a gente vai ao trabalho, a gente pode acompanhar a criança no supermercado, na igreja, em todos os ambientes que ela possa frequentar e possa circular. E pensar sempre, né, eu como terapeuta ocupacional tenho muito essa preocupação de adequar os recursos, adequar a estrutura física, porque muitas vezes a gente utiliza determinados materiais para comunicação alternativa que cabem, né, no contexto da sala de terapia, mas que na hora que a gente vai pelo supermercado, aquilo não tem portabilidade, aquilo é difícil de carregar, é difícil de abrir o sistema na frente. Então, como é importante a gente ter esse olhar, né, para poder usar multi-recursos, para poder, às vezes, ter mais de um recurso funcionando na vida do sujeito, e também, né, trabalhar muito na formação de novos interlocutores, não só nas pessoas que convivem com a criança, mas também na comunidade em geral. Então, poder dar modelo de como essa criança se comunica e tentando fazer com que isso vire uma nova norma social a ser representada para todas as crianças e pessoas que têm necessidades complexas de comunicação. Acho que esse também é um grande desafio. Esse autor, né, da sociologia, o Kujalski, ele coloca que o cotidiano comum a todos os homens, na tradição histórica, se reduz às seguintes categorias típicas e principais, né? Comer, habitar, passear, trabalhar, estudar e conversar. Eu acho isso muito legal, a gente pensar que conversar é algo que, na tradição histórica, faz parte do cotidiano típico de todo homem, né? Então, a comunicação está na base do cotidiano, né? E aí, é muito importante a gente pensar que para esse indivíduo viver essa cotidianidade, né, e ganhar autonomia nesse cotidiano, se desenvolver nesse cotidiano, a comunicação ela tem que acontecer. É interessante a gente pensar que quando a gente pensa nos sistemas de comunicação, a gente sempre tem muita coisa relacionada à alimentação,
né, aos espaços, então, a pedidos em relação a quero ir para casa, quero ir para a escola, né, onde eu quero passear, questões relacionadas à escola, né, então, a gente sempre, a base de muitos sistemas de comunicação alternativa estão organizados em pedidos em relação a essas categorias típicas, né? Mas a gente tem que sempre levar em consideração um grande desafio, que é conversar, assim como todos nós conversamos, não é só fazer pedidos, né? É fazer comentários, é narrar, é trocar informação, é enviar mensagens, é convidar, é perguntar e responder, é descrever, né? Porque se a gente também não amplia esse conceito de pedidos para conversa, a gente não garante a participação, né, efetiva do sujeito dentro do seu contexto social. Fica insuficiente, né? A gente fica sempre com essa sensação, né, de quando é possível fazer essa ampliação, e a gente não faz, fica insuficiente essa comunicação para uma situação de conversa. Uma outra característica muito central do cotidiano é que os modos de pensar e agir são fundamentados no economicismo e no pragmatismo, né? Então, essa autora fala que no cotidiano tudo é muito prático, a gente não fica elevando as coisas a nível de teoria, a gente quer o tempo todo economizar tempo, fazer o caminho mais curto, né, para chegar no resultado. Então, com essa visão, é muito importante que a gente pense em como a gente organiza o sistema de comunicação alternativa, que recurso que a gente está escolhendo, seja de alta tecnologia ou de baixa tecnologia, né? Ele precisa garantir esse pragmatismo de uso, porque senão a tendência é que o recurso seja abandonado, né? Ou ele seja pouco utilizado, porque ele dá muito trabalho para ser usado, né? E aí não combina com essa característica da vida cotidiana, né? Então, pensar desde estrutura do recurso, tamanho, portabilidade, quantidade de informações, né, que a gente coloca, é super importante fazer essa avaliação. Escolher a melhor técnica de seleção também está dentro dessa forma de pensar, né? Que vai fazer acesso direto, vai fazer uma varredura, né? Como que eu vou fazer esse treinamento para ganhar tempo? Como que eu vou dispor esse recurso para que a economia de tempo seja algo, uma variável importante? Isso também impacta, por exemplo, na hora da gente definir o que é vocabulário essencial e o que é vocabulário acessório. O que é vocabulário essencial para esse sujeito que tem essa vida, nesse cotidiano, nessa cultura, com esses interesses, né? O que é essencial? Para ser mais rápido, né? Para estar ali à mão mais rápido, para ele conseguir se comunicar. O que a gente tem que buscar é uma avaliação bem feita, né, para que a gente busque sempre a melhor funcionalidade em relação ao recurso, de maneira que seja o mais fácil, mais simples de uso, para garantir essa característica tão importante da vida cotidiana. E aí, né, é importante a gente pensar o que os autores também falam, que o cotidiano é o lugar da experiência, onde a gente vive as nossas experiências, né, onde vivemos a subjetividade da relação com o outro e na construção de nossa identidade. Então, na hora que a gente se relaciona com outra pessoa, é que a gente coloca em funcionamento os nossos aspectos subjetivos, porque aí a gente se separa o eu, o outro, né? O que o outro pensa, o que eu penso, e é a partir disso que eu construo a minha identidade, né? Num espaço que é altamente objetivo, que tem tempo envolvido, que tem espaço envolvido e que tem formas de agir envolvidas, né? E aí também é importante a gente pensar que a comunicação no cotidiano, ela sempre começa por grupos, né? Então, a gente começa sempre num núcleo mais restrito, que é a família, depois a gente amplia isso para a escola, e aí a gente pode falar nessa ampliação para uma comunidade maior, e é através da linguagem que a gente estabelece, né,
uma mediação com os costumes, as normas e a ética desse contexto onde a gente está envolvido. Então, como é importante a linguagem, né, como esse elemento mediador do indivíduo com a sua cultura, com o que faz parte do que é esperado dele dentro daquele contexto, né? Então, eu vou deixar esses pontos aqui que são importantes dentro da compreensão do conceito de cotidiano, que tem a ver com subjetividade, identidade, o papel da família, o papel da escola, da comunidade, questões relacionadas à linguagem, para minha querida amiga fonoaudióloga conversar um pouco mais com vocês. Bom, vamos ver se eu dou conta aqui um pouco do recado, né? Na verdade, né, a fonoaudiologia tem, né, como principal lugar, né, para estar falando a linguagem, né? E aqui eu me volto para o Vygotsky, né, que fala que desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem um significado próprio no sistema de comportamento social. Isso quer dizer, a linguagem, ela vai se configurar, ela vai se desenvolver nesse bebê ao nascer, quando ele vai ser colocado junto ao outro e dentro da relação, significados vão ser construídos, sentidos vão ser construídos e a linguagem vai ser adquirida nessa relação. É muito interessante a gente pensar que a criança nasce no mundo humano. Quando ela nasce, ela já está inserida em relações sociais, numa cultura e numa linguagem. E aí ela vai ser posta nessa linguagem e através das interações, das relações, da situação dialógica que vai ser posta nessa interação, ela vai desenvolver a linguagem. E o grande desafio, né, quando a gente pensa na comunicação alternativa, é que a comunicação alternativa não é natural, né? Ela vem a ser recursos, estratégias que vão permitir às pessoas com necessidades complexas de comunicação a mostrar sua linguagem, a incrementar a linguagem, mas a gente está, né, numa comunidade de falantes. Então, a gente precisa pensar nessa questão e tentar solucionar esse grande desafio. Próximo, Renato. A linguagem, né, nessa relação, né, da criança, né, num primeiro momento, né, com a sua família, com os interlocutores chaves, a mãe, e eu gosto muito, gente, de enfatizar que não é só a mãe, é a mãe, o pai, o irmão, os avós, às vezes, né, lógico que os interlocutores chaves serão da família nuclear, mas eu gostaria muito, e vocês vão ver, eu repeti muito, que a gente precisa pensar no desenvolvimento da linguagem, né, e no desenvolvimento deste trabalho de comunicação alternativa, pensar maior na família nuclear e na família estendida. E esse bebê, né, vai ouvir, ele vai olhar, ele vai se comunicar, ele vai produzir sons, e o outro, né, nesse caso, muitas vezes, né, na literatura a gente ouve muito a mãe, mas novamente, quero falar que é o outro, o pai, a mãe, os avós, eles vão ouvir também, vão falar, vão olhar, né, para esse bebê. A linguagem é construída no exercício da vida em sociedade, em que as interações sociolinguísticas relacionam-se com os posicionamentos e os papéis sociais assumidos e desempenhados nos mais diversos agrupamentos sociais em que o sujeito se insere. Nesse posicionamento, onde os pais, né, o outro, vai colocar esse sujeito como um sujeito que tem a possibilidade de desenvolver a linguagem, a fala, ele vai ser posto neste lugar. E a partir dessa interação e desses comportamentos, desta comunicação, sentidos e significados vão ser
realizados na situação dialógica. Um diz, o outro ouve, aquele responde. E eu queria aqui pontuar também uma questão. Quando a gente fala em diálogo, né, e todo o desenvolvimento, né, da linguagem se dá na situação dialógica, e quando a gente fala em diálogo, a gente diz, né, que o sujeito, né, nós temos dois ouvidos e uma boca, então a gente teria que mais escutar do que falar. E aí eu penso, né, na comunicação alternativa. Então, nós, interlocutores, né, ou pessoas que estamos trabalhando para o desenvolvimento da comunicação alternativa, nós temos 2 olhos para observar, 2 ouvidos para ouvir as produções, muitas vezes que não tem uma forma tão clara, e uma boca só para falar. Então, a gente deveria deixar muito mais as pessoas com necessidades complexas de comunicação um tempo maior nessa situação dialógica que se impõe. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Como que os interlocutores, os parceiros, vão poder se adequar a esse outro sujeito que está à frente dele? Um sujeito que precisa de um tempo, que o interlocutor vai precisar necessariamente não só usar a capacidade de ouvir, a escuta, né, pelo ouvido, mas também a escuta, entre aspas, pelo olhar, em cada gesto que esse indivíduo vai fazer. Próximo. Bom, e aí, né, como eu disse agora há pouco, o primeiro grupo social do qual a criança vai fazer parte é a família. E a família, ela é de consenso em todas as áreas do papel importante que ela desempenha na vida das pessoas, durante toda a trajetória. Quando se é criança, nos cuidados, quando se é adolescente, quando se é adulto, na formação de uma nova família, quando se é idoso, né? Porque alguns sujeitos, no fim, né, já no fim da vida, vão precisar de alguns recursos de comunicação alternativa, né? E quando a gente pensa hoje em família, já não é mais aquela família mãe, pai, filhos, né? Às vezes a gente tem uma família nuclear, uma família estendida. E o mais interessante é a gente ter em mente que família, o conceito de família, além do cuidado informal, né, do cuidado entre todos os elementos da família, há a afetividade. Próximo. E eu acho que o grande desafio, né, nessa questão da família, e aqui eu acabo, igual a Renata, tendo um vício de falar mais da criança, né? Vem, qual é o papel dos pais, né? Qual que vai ser o papel dessa família? Qual que vai ser o trabalho? Qual vai ser o papel aí dos terapeutas, né? Para que a gente pense conjuntamente com essa família e possa incrementar e desenvolver a comunicação alternativa para esses sujeitos. Eu estudei bastante família, sempre foi, além de estudar muito mais linguagem, no segundo momento estudar família, eu penso que o papel dos pais, né, é um papel primordial, e não é fácil, né? É o de educar, é o de cuidar, é o de dar modelo, né? E quando a gente pensa na família dentro de um trabalho terapêutico, né? Ainda bem que isso já está caindo, a família se tornava ela tinha o papel de fornecer as informações e, no segundo momento, de ser focos da orientação. E eu acredito muito que a família e os profissionais, eles têm que construir um trabalho conjunto. No entanto, o trabalho terapêutico, né? E eu não me torno psicóloga dizendo isso,
o meu trabalho terapêutico com a família também é acolher esta família, né? Poder fazer um diálogo suficiente onde ela se sinta escutada, onde eu também me sinta escutado por esta família, para que a gente possa ver as dinâmicas familiares, não na perspectiva da psicologia, mas na perspectiva de como serão essas dinâmicas para que a comunicação suplementar e alternativa, né, que eu acabo usando mais essa tradução do termo Augmentative and Alternative Communication, possa sustentar e ajudar o desenvolvimento da comunicação alternativa. E aí, gente, óbvio que está até tá colocado em letras maiúsculas a afetividade, né? A gente vai ter uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, onde também a afetividade possa ser expressada, falada, acolhida. E aí eu penso que as reflexões sobre a problemática, e aí a gente pensa, né, na problemática aí da comunicação, vai necessitar de uma ampliação da compreensão das questões específicas e, a partir disso, como será o cuidado com a criança, e se for um idoso, o cuidado com esse idoso, e as repercussões, a partir destas reflexões e da ampliação da compreensão, a gente vai ter repercussões no desenvolvimento e na família. Não existe família perfeita, existe família saudável. E esse é um conceito também muito importante. A família saudável é aquela na qual todos os seus membros vão ter lugar e não serão cristalizados esses lugares. Então, às vezes, o problema é a mãe que está em depressão, às vezes o problema é a criança que não está com uma dificuldade grande aí, que vai precisar do recurso da comunicação alternativa, às vezes é o irmão menorzinho que faz birra toda hora e ele é o foco do problema. Não necessariamente sempre cristalizado a posição da pessoa com necessidade complexa de comunicação sendo o problema da família. Próximo. Bom, e aí, né, nosso objetivo, nem o meu, nem o da Renata, é falar sobre escola, mas sim, né, pontuar o quanto que depois da escola, depois da família vem a escola, né, esse espaço tão importante no desenvolvimento de qualquer indivíduo, né? Eu tenho lembranças maravilhosas, né? Foi na escola que eu aprendi a ler e escrever, foi na escola que eu criei laços afetivos com amigos que eu tenho até hoje, né? Na escola de ensino fundamental, no colegial, na faculdade. Então, a escola é um grupo social muito importante. E aí o grande desafio, será que nossas escolas estão preparadas para os alunos com necessidades complexas de comunicação? Eu acho que a gente tem que pensar, óbvio, em todo o planejamento, nos paradigmas da educação, na acessibilidade física, mas também a gente precisa começar a discutir, refletir junto com a escola, junto com os professores. Na minha experiência clínica, na minha experiência prática, o trabalho com a escola, né, ele só começou a ter um desenrolar quando a gente tinha um diálogo real, o professor e eu, em relação àquele sujeito. Nos últimos anos, eu posso até descrever experiências exitosas onde a conversa foi a escola, então o coordenador, o professor, eu, o pai e os pais da criança, ou o pai ou a mãe, ou os dois. Então, para que a gente pense no preparo dessa escola, além dos aspectos já, né, que sempre são colocados, o planejamento, material adaptado, eu acredito muito que
o alicerce vai ser que haja um diálogo contínuo para que a gente possa realmente pensar, refletir, pensar e criar condições de mudar comportamentos, atitudes que se tem dentro da escola. Então, o tempo para a resposta daquele sujeito, né, com necessidades complexas de comunicação, um aspecto que eu gostaria muito que a gente começasse a cuidar, conversar com essa escola, né, nessas reuniões onde os pais também participem, a importância de a gente ajudar essas crianças com necessidades complexas de comunicação a fazerem amigos dentro da escola, e que esses amigos se tornem interlocutores, e isso faz uma grande diferença, né? Quando eu penso nas pessoas que eu acompanhei nesses anos aí, o quanto que um ou outro aluno dentro da classe era amigo real, né? Amigo real que eu digo assim, que tinha uma aproximação e que tinha atitudes, que mantinha diálogo, o quanto que essa possibilidade, essa oportunidade trouxe para esse sujeito um crescimento em termos de linguagem, em termos de comunicação, de aprendizado, e mais do que tudo, de protagonismo. Essas crianças, quando conseguem essa oportunidade, elas se empoderam da possibilidade de se comunicar em outros lugares. Próximo. E o cotidiano, né? Quando a Renata falou, a gente se sentiu muito honrado com o convite, e a gente teve um cuidado que me deixa muito feliz, eu aprendi muito, né? Porque a gente pôde dialogar muito o que a gente ia estar falando aqui. E eu empresto um pouquinho, né? Essa questão do cotidiano, da importância do cotidiano, e aí pensando maior. Então, a gente falou da família, da escola e a comunidade. Eu acho que cabe a nós aqui, né? A nós que eu digo, as pessoas que estão ouvindo, que estão querendo aprender, que estão discutindo o tema, cabe a nós pensarmos a comunidade e o que a gente pode fazer para que a gente crie espaços, né, para esses sujeitos. Crie espaços como uma biblioteca onde a gente possa ter a inserção desse sujeito. Novamente, eu falo da minha experiência, eu tenho na minha memória uma afetividade imensa, né, em relação às bibliotecas. Nos parques, né, as pranchas de comunicação nos parques. Aqui em São Paulo a gente tinha uma estrutura, né, que era uma prancha de comunicação, um brinquedo interativo que podia ser utilizado como um recurso de comunicação, e ele pouco foi usado e acabou sendo destruído, e a gente via que as pessoas não tinham a compreensão da dimensão do que aquele brinquedo interativo, onde a comunicação poderia ser estabelecida entre uma criança normal e uma criança com deficiência, e se perdeu, né? Na igreja, né? Enfim, no supermercado, no planetário. Eu acho que a gente precisa pensar em todos os espaços e pensar como que a gente pode garantir a participação dessas pessoas. O próximo. E aí, né, tanto eu quanto a Renata, a gente acredita muito, né, no coletivo. E esse coletivo é que está impulsionando a comunicação suplementar e alternativa, a comunicação alternativa e ampliada, a comunicação aumentativa e alternativa, a realmente transformar a vida das pessoas. E nesses a gente elege aqui para falar e aplaudir a Isaac Brasil, o Comunicateia e o Juntos. Próximo. E aí, eu acho que eu não poderia deixar, né, de deixar aqui uma reflexão extremamente importante, né?
como que a gente vai garantir que esse importante trabalho ocupe um espaço na rede pública de serviço. E aí, na rede pública que eu falo, tanto na saúde quanto na educação, né? Na rede pública, pensando na saúde, todo o processo de reabilitação, que grande parte, né? Sei lá, poderia chutar 80% da população do Brasil vai ter uma reabilitação acontecendo dentro da rede pública. E como que a gente pode incrementar esse movimento, né? E aí existem leis, existem diretrizes que já colocam que existe um lugar para a comunicação alternativa. O que a gente tem como desafio é pensar e participar da construção das redes de cuidado à pessoa com deficiência, garantindo o trabalho da comunicação alternativa. Eu gosto muito dessa frase do Merri, que ele fala que o ato de saúde tem como finalidade, aí eu estou falando do ato de saúde, o processo de, né, todo a reabilitação, a capacidade de se gerar mais vida no caminhar da vida. E vida sem comunicação, eu não sei se é vida. Próximo. E aí eu volto a falar um pouco mais, né, desse desafio da redes de cuidado, que a gente tem que olhar a deficiência num modelo social. E quando a gente pensa na reabilitação, a gente, e na rede pública, eu trabalhei 28 anos e meio, né, no serviço público, e trabalhei, acho que 90% desse tempo no atendimento, né, e não em cargos administrativos, né, a gente não pode pensar num sujeito que tem uma deficiência e pensar na deficiência, e sim nesse sujeito. Então, não é para se trabalhar a deficiência por ela mesma, mas sim o caminhar dessa pessoa com deficiência na vida. E aí, a gente precisa, sim, de uma rede, né? Onde a gente vai ter a saúde, os outros setores, e um acompanhamento. As pessoas com deficiência, elas têm o direito a serem atendidas nas suas especificidades. E para isso, né, se é posto no SUS o projeto terapêutico singular. Quando a gente lê e quando a gente está lá trabalhando, existe muito trabalho a ser feito e já algumas diretrizes postas. O que eu acho que a gente precisa é costurar os trabalhos, é fortalecer o trabalho da rede e fortalecer a participação das pessoas com deficiência, seus familiares, em todo o processo. Eu gosto muito de deixar uma sugestão, que é esse livro, né, que fala de como os desafios e coloca algumas reflexões a serem realizadas, né, que é o diálogo biopolítico sobre alguns desafios na construção da rede. Você consegue esse livro, né, no site, né, do Ministério da Saúde. Né? Próximo. Renata. Aí a gente refletiu um pouquinho juntas que tudo isso que a gente considerou, né, ao pensar no conceito de cotidiano, né, nos elementos que fazem parte dessa vida cotidiana, e pensar aspectos relacionados à família, à comunidade, né, torna o processo de cuidado, né, as questões de saúde bastante complexo, né? E aí a gente pensa assim, como que a gente faz para incorporar tudo isso no planejamento de ações para o desenvolvimento da comunicação alternativa, para que a gente não caia num trabalho mais idealizado, né, do que de fato real, né? Algo que a gente idealiza que vai funcionar, mas ao não considerar todos esses aspectos,
fica um trabalho mais idealizado. Então, a gente traz como exemplo de uma possibilidade de olhar, né, para o fenômeno da condição de saúde de maneira mais ampla, a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, a CIF coloca para a gente que qualquer condição de saúde, né, ela tem impacto em 3 áreas da vida: estrutura e função do corpo. Então, se a gente pensar, por exemplo, no autismo, a gente tem repercussões dessa condição de saúde em termos de estrutura e função do corpo, como, por exemplo, as alterações sensoriais, a gente pode citar. A gente tem impacto no nível da atividade, que seria, por exemplo, em função dessas dificuldades sensoriais, eu tenho dificuldades em tarefas de, por exemplo, me vestir. E tenho impactos também a nível de participação. Então, quando eu estou na escola com os meus amigos e eu preciso tirar o sapato para colocar a minha chuteira, eu preciso que alguém me ajude, porque eu tenho dificuldades nessas tarefas, nessas atividades relacionadas ao vestir. Então, a possibilidade, a CIF traz para a gente um olhar para esse fenômeno, né, de uma determinada condição de saúde, numa perspectiva mais biopsicossocial, não só pautada num modelo médico, onde entende que a condição de saúde é um problema individual, né, do indivíduo com a sua saúde. Ela coloca uma realidade que é social. Por quê? Porque ela traz também como contribuição fatores do contexto, então, tanto os fatores ambientais, que impactam essa relação dessas 3 estruturas com a condição de saúde. O que a gente pode citar como fator ambiental? Por exemplo, barreiras arquitetônicas, né? Então, ele pode conseguir desenvolver uma atividade, mas se ele tiver uma barreira arquitetônica, ele não vai chegar no lugar onde essa atividade é realizada. Outro fator ambiental, acesso à tecnologia. Então, os recursos de tecnologia para a comunicação, a disponibilidade disso nos ambientes, pode impactar a relação desses 3 elementos. Também temos os fatores pessoais, que são considerados, que estão dentro desses fatores contextuais, tanto os ambientais como os pessoais, que tem a ver com o indivíduo, a sua idade, os seus interesses, a sua história de vida. Então, olha que interessante que é poder olhar, né, para uma ação de cuidado, considerando que ela vai ser eficiente e ela vai ser real se a gente considerar a condição de saúde a partir desses 3 aspectos, né, e a influência dos fatores contextuais. Eu acho que quando a Eliana traz a questão da comunidade, né, que tem a ver com barreiras atitudinais, né? Então, quando a gente começa a falar mais sobre a comunicação alternativa, e esse mês de outubro foi o mês, né, que a gente viu ações e ações acontecendo aí nas redes sociais em prol do mês de conscientização da comunicação alternativa, como isso é importante para desconstruir essas barreiras que acabam sendo fatores ambientais que interferem negativamente no processo de compreensão da funcionalidade do indivíduo. Então, a CIF é um exemplo de que é possível, sim, fazer uma ação ampliando um pouco mais o olhar, não só entendendo que aquela condição de saúde é uma responsabilidade individual e tem só a ver com questões relacionadas à estrutura e função do corpo. Você está sem som, Eli? Desculpe. Quando a gente foi conversando um pouco, né, sobre a apresentação, a gente caiu, né, num sonho, né, que a gente pensa mesmo que a comunicação alternativa, ela precisa ir além, né, dessas pessoas com necessidades complexas de comunicação estarem só com a sua família, ou, né, durante um período da vida delas, na escola,
algumas conseguindo um trabalho, né? A gente pensa que a comunicação suplementar alternativa, ela precisa ganhar um espaço muito maior, né? E aí a gente se jogou, né, para esse provérbio africano que é muito bonito, né, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Então a gente precisa realmente pensar de uma maneira muito mais ampliada, né? Criar espaços para que essas pessoas tenham amigos, né? A família expandida, quanto que eu converso a importância dessa família nuclear, que muitas vezes acaba, assim, com grande parte da responsabilidade dos cuidados, né? E a família expandida poderia, os primos, né? Mas para isso a gente tem que também ter atitudes que ampliem esse círculo pequeno, né? Então a gente precisa pensar, né, numa aldeia grande, né, num Brasil e, né, assim, apesar do mês de outubro, né, borbulhando de ações, borbulhando de discussões, a gente ainda não alcançou nem um pouquinho esse Brasil, gente. Eu acho que a gente tem que ir pensar, né, no Brasil como uma aldeia inteira, né? Então a gente precisa aí somar esforços, pensar ações e manter essas ações. Né, na minha experiência, né, no serviço público, um dos grandes vilões do trabalho que eu tentei desenvolver, que meus colegas tentaram desenvolver, foi a não continuidade. Entram um novo partido, um novo prefeito, vamos começar do zero. Não existe isso, né? A gente não começa nada do zero, né? Porque o serviço já está lá, né? Eu também não vou começar do zero, eu já tenho uma experiência prévia, né? O quanto que é importante a gente pensar em ações para se fazer nessa grande aldeia a partir do que já se tem. A gente não vai começar do zero, a partir do que aquele local já faz de trabalho, quais são as pessoas que estão lá, qual é a história de cada um, qual é a contribuição de cada uma dessas pessoas, e começar sempre a criar, porque não se tem um fim, né, na criação de projetos, projetos terapêuticos, né? Tem um fim porque a pessoa vai sair de alta e vai para um outro lugar, mas ela vai dar continuidade à vida. Mas o serviço vai estar lá, ele não vai ter um fim, ele também vai receber outras pessoas que poderão se beneficiar das experiências, né, já vividas, enfim. A gente queria finalizar com esse provérbio africano. Aí fica aqui algumas referências que a gente usou para montar essa conversa, e agora a gente está à disposição para responder e debater e conversar.